Bora lá. Ficou algumas coisas para falar com vocês que aí eu achei válido falar, são as posições anatômicas. Que vocês vão ver muito. Fechou? Vocês vão ver durante. Fechou assim. Vão ver muito durante alguns exames, falando algumas posições. Posições semifole, posições de Foley, decúbito lateral esquerdo. Tem que saber. Não tá compartilhando. Pra mim, tá dando, tô compartilhando não. Compartilha de novo. Tô acontecendo com esse negócio hoje. Aí aqui tem o esquema, né? Que eu já passei para vocês, do exame físico, né? Aí tem a anamnese, né? Que é a entrevista de dados. Aí tem algumas ordenzinhas ali, que a inspeção a palpação vem primeiro. A não ser nos digestivos, que vocês vão ver que é totalmente diferente. Mas é para depois. Aí tem a percussão, ausculto. Aí tem cada posição, né? Para um exame, a gente vai adotar uma posição adequada. Enfim, quantas posições? Ali as básicas. A gente tem a decúbito dorsal, a decúbito lateral, que pode ser direito e esquerdo, o decúbito ventral, a posição sentada e a posição ortostática. Decúbito dorsal, né? Paciente deitado na cama, braços retos, né, do lado do corpo. Enfim, tudo estendido, né? Aí tem aqui algumas indicações, né? Exames de tórax, realização de exames também, palpação abdominal, também a gente faz essa posição. Outros exames também a gente pode fazer. Não necessariamente tem que ficar nessa posição, né? Mas sistema cardiovascular é bom, enfim. É a posição mais confortável também para o paciente, né? Decúbito dorsal já tem que gravar. Tem de barriga para cima, né? O ventre para cima, as membros superiores repousados sobre a cama, em abdução grudados, né? Retos, estendidos, membros inferiores e superiores estendidos. Decúbito lateral direito, um dos braços vai ficar pousando sobre o corpo, né? E outro em abdução, para cima ali. As pernas refletidas para seu maior conforto, né? Levemente para frente, ele o joelho para frente. Porque muito esticado também, né? Não vai ficar muito confortável. Aí tem o decúbito lateral esquerdo, que é a mesma coisa, só que né? Indo para a esquerda. Aí ele tem, né? Solicitar os dois braços em abdução, favorecendo a visualização da face lateral do tórax. É utilizado para conforto e verificação da temperatura pelo reto. Aí aqui a gente tem um decúbito ventral, que é onde o paciente fica de bruços, com braços e o rosto sobre o travesseiro. Essa daí é mais para exames respiratórios, a gente usa essa posição para avaliar. Ele tem alguns exames também, né? Aqui é na parte posterior do tórax, região cervical, lombar e glútea. Tem a posição sentada, enfim, sentado, com as mãos sobre as coxas, para ficar confortável. Essa posição é muito boa também, porque a gente consegue também fazer o exame respiratório, fazer praticamente todos os exames assim, nessa posição do paciente. O problema é quando o paciente é acamado, não pode, né? A gente tem que se virar com ele na posição dorsal. Enfim.
A ortostática, que é o paciente em pé, posição normal, paciente em pé. Aí aqui a gente tem a litotomia, que ele fica, você pode ver que ele tá apoiado ali, ó. Aí o paciente fica no decúbito dorsal, né, com as pernas afastadas, suspenso sobre perneiras. Fica apoiado. Não sei se você já viu essas perneiras. Exame ginecológico tem muito também. Aí tem ali, né, utilizado para os exames de órgãos genitais, internos e externos, também cirurgias. Aí aqui a gente tem a de Fowler, que vocês vão ouvir muito falar, que tem a de 60 graus, né, que é a normal, e a de 45 graus. É... Uhum, uhum. Ali tem fala que é para conforto do paciente, né, porque é confortável, principalmente a semi-Fowler, né. Você fica com o pé mais estendido ali. Melhora quadro de dispneia, pós-operatório de tireoide, tórax e abdômen. Ali tem a diferença, né, que o pé fica reto, né, os membros inferiores ficam retos, a outra não, eles ficam mais inclinados, elevados, né. Aí tem o decúbito de Sims, que é parecido com a lateral esquerda, só que as pernas do paciente, uma das pernas do paciente ficam assim, ó, ficam flexionadas para frente, em direção ao abdômen, né. Aí aqui tem, geralmente é aplicado para aplicação de supositório, enema é lavagem, tá, do reto, que é o enema, né. Eh, a ginecológica, né, que é muito conhecida pela gente, meninas, né, faz o Papa Nicolau, né, o preventivo, nessa posição aí. Enfim, tem muito o que falar. E também a parto também, né, como fazer. Eh, Trendelenburg, vocês podem ver que basicamente você, elevar o membro inferior acima da altura do crânio, né. Aí, tá vendo, ó, acima do nível da cabeça. Hum. Aí é usado em caso de hemorragia, edemas e outros. E também pode ser o Trendelenburg invertido, que a cabeça vai estar mais alta que as pernas. Geralmente é para mudar o paciente do leito, tirar o paciente do leito. Genopeitoral, utilizado para exame de retos próteses, não é muito confortável para o paciente. Enfim. Castle, jackknife ou canivete, né, o paciente fica literalmente em uma posição de canivete. Às vezes podem ver que tem 2 tipos, que uma que ele fica de lado e outro que ele fica mais dorsal, né. Dorsal não, ventral. Tá. Aí depende, né, do que você vai querer. Do que também vai precisar ali, às vezes uma cirurgia coluna, cirurgia no rins, enfim. E também para procedimentos da região anal, né, no decúbito ventral, nessa posição de jackknife, canivete, né. Aí aqui eu deixei uns sites para vocês, depois eu mando também, que lá tem bacana tipo assim, uns passo a passo para movimentar o paciente no leito, ou para fazer alguma manobra com o paciente ali, que é bem bacana também. Já, depois eu mando para vocês. Aí agora, hipertensão. Eu não sei se a gente vai cobrar, eu acho que não.
não sei, né? Mas eu achei bacana falar com vocês de hipertensão e diabetes, eu tava sem assunto pra falar. E então eu vou falar, que é bom a gente ter uma noção. Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso. O que que é hipertensão, né? Acho que todo mundo já sabe mais ou menos, né? Hipertensão arterial sistêmica. Elevação, né? Dos níveis, né? Da pressão arterial diastólica e sistólica. Ou ambas, ou só uma. Enfim, apresenta custos socioeconômicos elevados. É uma doença que tá, tipo, que a gente pode falar que é epidemia, né? Epidemia não, né? Pandemia, né? Que é muitos casos, enfim, né? É um problema de saúde mesmo, em geral, que tem altas frequências de internações, porque gera outras doenças, né? Associadas a ela. Aí tem aqui, o paciente às vezes não percebe, né? O aparecimento da doença, só percebe depois de que tem mais complicações, infarto, enfim. A adesão do paciente também no tratamento é difícil, porque tem que fazer mudanças, né? Alimentação, atividade física, enfim. É uma doença, às vezes, silenciosa, às vezes não dá sinal, às vezes dá sinal, às vezes não dá. O que é mais complicado, né? Por isso que a pessoa, às vezes, tem um diagnóstico tardio. Isso também seria bom as pessoas procurarem médico, né? Uma vez ao ano, pelo menos, né? Para fazer um check-up. É... Aí aqui tá, né? Que a elevação da pressão, ela provoca um espessamento da parede de vaso sanguíneo, ela vai forçar, né, as paredes, né? Vai diminuir a flexibilidade e danificar, né, a túnica íntima da artéria ali. Ali também tem que a aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura nas artérias, que também vai ser associado, né, porque quanto mais as artérias ali têm dificuldade de passar o sangue, maior vai ser a pressão ali dentro do sangue. Uhum. E também, às vezes, a hipertensão ela vai favorecer o surgimento da aterosclerose também. Aí tá aqui, né? Uhum. Que aumenta, né? Igual eu falei, algumas doenças, infarto agudo no miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC e doença renal. Os fatores de risco, a gente tem alguns fatores de risco associados. São regras não, mas enfim, alguns fatores de risco, né? De pesquisas aí que a gente tem, que é a idade, que a gente já vê que quanto mais idade, né, a pessoa tem, mas ela vai ficando mais, ela vai tendo risco de desenvolver a hipertensão. Aí tá falando ali, né, que desenvolve mais na diastólica e depois ela começa a elevar também a sistólica. Gênero também, que para homens até 50 anos e para mulheres a partir dos 60 anos. Etnias, que mulheres afrodescendentes têm risco de desenvolver maior em relação às mulheres brancas, né? Condições socioeconômicas, hábitos alimentares, enfim. Grande consumo de sódio, né, sal, comidas industrializadas, ingestão de álcool, né, alcoolismo e etilismo, o índice de massa corpórea, que é o IMC, estresse também vai aumentar a pressão, né, ansiedade, que hoje em dia também, né, igual eles falam, igual alguns médicos falam que é a nova gripe, né, ansiedade. Menor acesso ao cuidado de saúde, né, também, né, porque a pessoa vai ter uma condição econômica mais baixa, ela não vai ter bom acesso ao cuidado de saúde, igual eu falei, né? O certo seria a gente fazer check-up e ir no médico direto, porque tem doença que vai ser silenciosa. Baixo nível educacional, que às vezes a pessoa não conhece as doenças, não conhece a doença. Ali tem o excesso de sal, enfim. Obesidade, né? Que é um fator que vai aumentar o risco de hipertensão. Ali só tem alguns dados. O álcool, etilismo.
E o sedentarismo também. Aí a classificação. Aí a gente tem 2 classificações, primária e secundária, né. Primária, causa não identificada, secundária, causa identificada, né. Doença vascular renal, teve alguma doença que causou isso. Gestação também, que às vezes a gente tem a pressão arterial na gestação, enfim. Aí também a gente também, tem que saber que aquela famosa síndrome do jaleco, né, a ilíada avental branco, né, que a pessoa ela fica nervosa quando vê médico, tudo aumenta. Pressão aumenta, pulso aumenta, eh, tudo, todos os dados do paciente vai aumentar, tá, do avaliação física ali. Eh, Aí ele tem, né, que igual eu falei, que é mascarado às vezes, que às vezes durante a consulta também a pessoa não vai estar com a pressão alta, mas ela vai acabar ela percebendo em casa, aferindo em casa, vai numa farmácia e ela vê que tá alta em alguns períodos, né. Aí ela tem que falar também, né, reportar isso ao médico, ao enfermeiro ali na hora da consulta. Por isso que é importante a gente perguntar, né, não só ali na hora. A gente tá, aferindo ali na hora, a gente sabe, mas às vezes ela afere em casa, enfim. Eh, Tem alguns casos. Aí aqui tem a classificação, né, que já sabe, porque eu já passei lá no exame físico, e a Gil também passou, que é pra hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Aí tem algumas medidas que o médico utiliza, o enfermeiro no postinho também. Tem a pessoa mesmo aferir em casa, aí ela afere de manhã, de tarde e de noite. Durante 5 dias não é muito correto, né, porque você não sabe quem vai aferir essa pressão, enfim. E tem a ambulatorial, né, que a pessoa fica com o aparelho ali 24 horas. Aí durante essas 24 horas vai ali aferindo e vai gerando relatório. Aí aqui eu coloquei algumas medicações para vocês só terem uma noção, assim. A gente tem que geralmente, né, são associados a tratamento de hipertensão, tem os diuréticos, que é para eliminação, né, de sódio através da urina, né, enfim, vai acabar, diminuindo os níveis da pressão. Aí aqui tem alguns tipos e alguns remédios que a gente vai olhar ali, que também às vezes o paciente vai falar a gente vai perguntar: "Ah, você tem algum problema de" "Ah, tem algum problema de saúde?" "Não tenho." "Ah, mas ele toma um remédio." "Mas espera aí, remédio é pra isso, a gente tem que saber." Aí tem os diuréticos, né, Prosemid, mas mais pra frente vocês vão gravando também, eu também não gravei tudo. Hidroclorotiazida, indapina, enfim, alguns ali que é muito remédio, gente. Vocês vão ter farmacologia também, eu acho, não sei se já tiveram. Aí tem os vasodilatadores, né, que dilatam os vasos, enfim, fazendo com que as artérias expandam, né, facilitando a circulação, vai acabar reduzindo a força, e o sangue vai ter mais facilidade de circular, e a pressão vai diminuir. Aí tem a hidralazina e minoxidil. Minoxidil, né, eles estão usando muito para tratamento de queda capilar, né. Era essa esse remédio é justamente para foi criado para hipertensão, mas aí está sendo usado para isso. Tem os inibidores adrenérgicos, né, enfim, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores. Uhum. Ali tem o norepinefrina, propranolol, metoprolol.
Tem os inibidores da enzima conversora da... Não. Enfim, só para vocês saberem. Captopril, benzocapril, lisopril, tenolapril também. Geralmente tem sintoma muito comum de tosse, que às vezes a pessoa tem que trocar para outro medicamento. Aí tem um antagonista do receptor da angiostina 2, né, que é a losartana, que é o remédio mais popular que tem, que é o mais comum que a gente vai encontrar. Antagonista dos canais de cálcio, felodipina, lodipina, nifedipina, enfim. Esses remédios, gente, às vezes a pessoa também não toma, tipo, o hidroclorotiazida, não. Cadê? Mas tem aqui também. Os diuréticos, às vezes, porque o diurético, ele geralmente não, ele é a primeira opção para o começo de uma hipertensão ali. Mas ele, provavelmente sozinho, ele não vai resolver. Eles acabam associando com outros remédios, ou eles passam outros remédios sozinhos, ou eles associam, né, o diurético, outros remédios, até 2 remédios, um diurético. Mas é o médico que vai passar também. Aí só tá falando mais de alguns remédios ali, né? A classe, a indicação, os efeitos colaterais. Enfim. Aí tem a hidroclorotiazida, né? Que é o diurético. Não se preocupa não com isso daí, depois vocês vão ver. Aí tem a hipertensão, né? Eu trouxe outros meios, embolou tudo. Agora que eu vi. Engraçado que não tá rolando aqui. Porque igual eu falei com vocês. E não tá colorando. Ai. Igual eu falei. Saiu a transmissão. Vou colocar de novo. Igual eu falei com vocês. Paciente Eita, tirou as mamas. Eu não vou falar a palavra. Paciente tirou as mamas. Tirou as 2 mamas. Tirou uma mama. Você vai medir no outro braço, beleza? Mas se ela tirou as 2, o que você vai arrumar? Aí tem algumas outras artérias aqui, né? Que é nos membros inferiores. Aí eu vou tentar fazer prática com vocês. Aí que tem, ó, no membro inferior, as técnicas. Aí você tem que gravar as artérias, gente. Aí você vai ver a artéria radial e ulnar, né? A tibial e a dorsal do pé. Tem a poplitídica também, atrás do fêmur, que é, enfim, mais pra frente ali também eu coloquei. Tá vendo? Você vai vir em cima da artéria ali, tentar escutar. Ou às vezes sentir, que eu não acho muito confiável, mas enfim. Aí o problema também é o diâmetro do manguito, né? Pra servir na coxa do paciente, né? E na perna dele ali. Também vai por cima. Aí aqui tem, né, a técnica para usar para esse daqui, no caso, é da tibial, artéria tibial, aqui no cantinho do tornozelo. Aí aqui tem, né, é a mesma coisa de sempre. Aí você vai posicionar o manguito em cima da artéria, direçãozinha da artéria aqui, vai sentir a artéria. Só para ver onde que ela tá, vai colocar o esteto, né, em cima ali, da artéria, insufla. Primeiro som, pressão sistólica. Último som, né? Acabou o som, diastólica. Aí vai desinsuflar, a mesma coisa. Aí tem também a do apoplitídica, que é atrás do joelho. Aí é a mesma técnica, vai insuflar ali, vai localizar, né? Vai insuflar em cima, colocar o esteto em cima para o diafragma em cima para auscultar. E vai ver, né? Os sons de Korotokov. Primeiro som, pressão sistólica. Último som, diastólica. Acabou o som, diastólica.
Aí aqui, né, tem o nosso papel de enfermagem, então seria verificar, né, a medida dessa pressão arterial, averiguar as medidas antropométricas do paciente, altura, peso, e também, né, ver as técnicas corretas, né, para fazer isso, as medidas de circunferência abdominal, né, da cintura, quadril e o MC. Investigar os fatores de risco e os hábitos de vida que a gente pega lá na anamnese, né, tá vendo? Para isso, orientar sobre a doença, uso regular de medicamentos prescritos pelo médico, né? Salientar, né? E a gente tem que tocar nesse ponto aí com o paciente para ele tomar o remédio direitinho. E também orientar sobre hábitos de vida saudáveis, né? Que seriam praticar exercício físico, diminuir o consumo de sódio, etilismo, tudo aquilo que vai fatores de risco, né? Gorduras, né? Igual a gente viu que a aterosclerose vai piorar ali. Enfim, é isso daqui, da hipertensão. Deixa eu abrir na diabetes agora. Se quiser perguntar alguma coisa, gente. É só no exercício também. Da Gil, pode perguntar no chat aí, se não estiver conseguindo abrir o microfone não puder. Pra lá. Para lá. Diabetes. Outra doença também, né? Muito comum. Muito, tá muito encontrada, né? Eu acho que ela é bem pior ainda do que a da hipertensão, porque ela gera tanta coisa, tanta coisa. Enfim, mas as duas são, nenhuma das duas são boas. Aí, como tá ali, né, uma epidemia mundial, que é desafios para o sistema de saúde de todo mundo, né? Vem com o envelhecimento da população, né? A população vai ficando mais velha, né? Enfim, menos gente quer ter filho, enfim, né? Mas as expectativas de vida estão mais altas, urbanização crescente, adição de vidas pouco saudáveis, né? Comidas industrializadas, né? Fast foods, enfim, sedentarismo, dieta inadequada, né? Obesidade, que leva ao surgimento da doença. Aí aqui tem o que ela é, que é uma síndrome metabólica de origem múltipla, podendo resultar de defeito de secreção ou ação da insulina. Envolve processos patogênicos específicos. Destruição por exemplo, né, destruição das células do pâncreas, né, que produzem insulina, e caracteriza alta taxa de açúcar no sangue. Ou seja, ela surge quando a pessoa ela não secreta a insulina, ou ela é resistente, o corpo dela é resistente à insulina, gera uma resistência à insulina, que a insulina ela tem o papel, né, de testar o açúcar, né, quebrar esse açúcar. Aí, e também, às vezes, ela tem algum defeito de secretar, essa insulina às vezes não secreta. Enfim, a gente vai ver mais pra frente que tem os tipos de diabetes e é aí que entra isso daí que eu tô falando. Aí que tem, né, que a insulina é responsável pela manutenção do metabolismo, né, quebra da glicose, como eu falei, para que tenhamos mais energia para manter o organismo em funcionamento. Igual o cérebro da gente, cérebro, né? Ele usa a energia da glicose
especificamente glicose para funcionar. Não usa nenhum outro tipo, usa glicose. Aí tem que é uma doença metabólica, né? Caracterizada por hiperglicemia, né? Que é açúcar alto no sangue, né? Glicose alta no sangue. E causa complicações, né? Disfunções e insuficiências. De vários órgãos, afeta o corpo todinho. É, é, principalmente os olhos, os rins, o coração, os nervos, né? Os vasos sanguíneos, as artérias e as veias. E ela frequentemente ela é acompanhada por obesidade, né? Dislipidemia, hipertensão arterial, disfunção endotelial, hipercoagulabilidade sanguínea, né? E aumento da atividade de marcadores inflamatórios. Aí a gente tem 2 tipos de diabetes, a gente tem que saber. Tem o tipo 1 e o tipo 2. Tem outros também, tem o diabetes gestacional. Enfim, mas esse é um caso à parte. A diabetes tipo 1, geralmente a gente chama ela como uma doença imune. Isso aí. Ela é do sistema imunológico, né? Às vezes a pessoa nasce com ela também. Às vezes o corpo não produz ou produz pouco, nenhuma insulina, ou pouco insulina, nenhuma ou pouco insulina, né? Aí é o tipo 1. Aí que acontece geralmente na infância, ela tá ali na adolescência, e pode ser diagnosticada em adultos também. Geralmente ela é genética. A pessoa já nasce com isso, né? Igual ela, a doença autoimune, né, que a gente fala. Aí a gente tem a diabetes tipo 2, que é quando a doença surge por algum fator, alguma patologia que teve, que influenciou algum hábito de vida que influenciou no aparecimento da diabetes do tipo 2. Hábitos alimentares, enfim, tudo que vai favorecer a surgir a doença, né? Aí tá ali que a insulina às vezes não é produzida suficiente, ou você torna, ou o corpo ele tem uma resistência, ele adquire uma resistência à insulina. Ali tem que ela pode ser controlada pela atividade física, planejamento alimentar e outros casos de uso de remédio, né, medicamentos. Aí aqui a gente tem a gestacional. Ela é associada à gestação. A gente tem ali os dados, né, que às vezes a placenta, né, igual tá ali, a placenta é importante fonte de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. Igual eu já falei antes. Aí, o que vai acontecer no corpo dessa mulher, né? Dessa grávida? O pâncreas, ele vai trabalhar, aumentar a produção de insulina para compensar isso daí. Porém, às vezes isso não ocorre. Aí que há o nível alto de glicose no sangue. Aí tem risco, né? Tanto pro feto quanto pra mãe. Principalmente pro feto, né? A gente vê bebês de mães diabetes, diabetes gestacional, bebês muito grandes, né? Com patologias, né? Igual a gente. Macrosomia, crescimento, igual tá ali mesmo. E alguns problemas, né? Cardíacos também. Associados até a obesidade na vida adulta, né? Aí tem como a pessoa percebe que ela tá com a diabetes, né? Que faça o exame, né? É o pré-natal, né, gente? É durante o pré-natal que a gente também pode fazer consultas de pré-natal na unidade básica de saúde, os de baixo risco, né? Os de alto risco tem uns lugares que também fazem, intercalado com o médico, mas enfim. Aí você vai investigar, você vai sempre olhar o índice glicêmico dessa mãe, né? Dessa gestante. Aí tem um teste que é em jejum, né? Que eles tomam um negócio bem doce, aí vê como que é.
Aí tem os fatores de risco, né? Idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gravidez, sobrepeso, obesidade, síndrome dos ovários policísticos, história prévia de bebê grandes ou diabetes gestacional. Por isso que é bom aquela anamnese de novo aí para você investigar. História familiar, anamnese de novo aí, parente de primeiro grau, né? Pais, irmãos. História de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial na gestação, que às vezes também acontece, e gestação múltipla, né? Gêmeos, trigêmeos. Aí aqui tem, a gente pode ver, ó, que para adulto normal é até 99 que a gente viu, não é? Ó, para gestantes é até 92 só. Vocês verem que é bem, bem mais baixo. E deu 120, 92, 125 já tá ali para ser investigado de uma possível diabetes gestacional. Aí tem nesse lá acima, geralmente é porque a mãe já tem uma diabetes ali, antes da gestação. Aí aqui tá, né, que o propósito do tratamento é o controle da glicemia, porque não tem cura. É uma doença sem cura, igual a hipertensão. Para controlar essa glicemia, para não dar agravos, né, comprometimento da qualidade de vida no paciente. Aí a gente tem que, na saúde coletiva, né, atenção básica, a gente tem recomendação adoção de hábitos saudáveis, né, alimentação, enfim, perda de peso, atividade física, mesmo com associação do medicamento. Aí que a maioria dos tipo 2, né, deixa de fazer essas coisas, porque é difícil também, né, gente? A pessoa tá ali, ela come as coisas direitinho, elas comem. Só um minutinho. Aí a pessoa, ela se alimenta de um jeito, ela descobre. Enfim, continuando. Ela tá se alimentando de um jeito, ela descobre que tá com diabetes. Tem que mudar totalmente o jeito que ela come. Principalmente crianças, né? Imagina. Não pode comer certas coisas porque não pode. Porque vai fazer mal para ela. Aí aqui tem, né, que obeso, sobrepeso a metformina é um medicamento preferencial. Enfim, aí aqui tem alguns sintomas, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tô falando aqui pra trás, enfim, ou mais pra frente. Mas enfim, geralmente é sede em excesso, fome em excesso, vontade de comer açúcar, né? Ou fome, sede em excesso, urina, toda hora vai urinar, nem às vezes urina nada, perda de peso, ganho de peso, enfim. Falta de energia, cansaço, sono, infecções frequentes, a visão também pode estar sendo afetada e aumento do apetite, como eu falei. Aí, durante a anamnese, né, o que a gente vai observar ali no paciente, para desconfiar que ele pode estar com diabetes. Sintomas como polidipsia, né, igual eu falei, a sede, excesso, polifagia, fome, excesso, emagrecimento, apresentação inicial, evolução, o estado atual do diabetes, o tempo de diagnóstico, exames laboratoriais, se fez algum exame, né, que detectou já, porque tem exame de insulina, a de glicose que faz de sangue, né, que é o mais confiável, esqueci de colocar ali, enfim, que é o exame mais confiável que tem.
Aí tem os padrões de alimentação, né? Que você vai ter que ver daquela pessoa como que tá se alimentando, porque tem que mudar. Estado nutricional, evolução do peso corpóreo, prática de atividades físicas, decorrências metabólicas, teve alguma coisa, né? Ou hipoglicemia, infecções no pé, que tem que ficar de olho, porque tende a ter infecções ou ter algum machucado não sarado, dificuldade, úlceras, distúrbios visuais, infarto, enfim, aterosclerose, histórico familiar, gestacional e passado cirúrgico. Também a gente tem que ficar de olho porque às vezes a pessoa faz episódio de hipoglicemia. É estranho, né? Mas enfim, faz. Porque às vezes está tomando remédio e o remédio pode diminuir muito. A pessoa também tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar ali, a glicose tem que ficar controlada, não muito baixa. Ele tem umas complicações, que é a neuropatia diabética, né? E é degeneração progressiva dos axônios dos neurônios, né? Das partes dos neurônios, das fibras nervosas. O pé diabético, né? Que é muito falado, às vezes a pessoa tem que amputar. Catarata, glaucoma, retinopatia diabética, né? Que é na retina. Doença renal, porque os rins ficam muito é, sobrecarregados, né? Para filtrar esse sangue. Problemas no coração, porque o sangue ali circulando com alta taxa de glicose, não é muito bom. A gente vê que pode gerar um monte também de outro fator, cetoacidose, enfim. O pé diabético tá ali e pele sensível. Sensibilidade vai estar machucado, como eu falei, vai estar secado. Aí tem uma das recomendações que a American Association da Diabetes Educacional da Diabetes prescreveu, né, alguns autocuidados para ajudar no enfrentamento da diabetes. Aí tem 7 etapazinhas ali. Uma é enfrentamento saudável, né? Atitude positiva da pessoa em relação à diabetes é autocuidado. Ela olhar aquilo ali, não é o fim do mundo. Ela consegue viver ainda com aquela doença, só ela tratar direitinho. Alimentação saudável, enfim, igual eu já falei, né? Interativo, exercício físico, enfim. Tomar os medicamentos certinho, não deixar de tomar o antidiabéticos, né, orais ou injetáveis. Seguir a prescrição médica. Monitoramento, né? Medição da glicose constante, ele tem que ficar monitorando para ver se tá certinho. Às vezes tem que trocar o medicamento, tem que ver isso. Redução de risco, né? Identificação de alguns riscos, que a pessoa às vezes tá se alimentando mal, ou tá, sei lá, tá com algum risco ali, tá com sintomas na visão já ali, igual hipoglicemia, que eu já falei, hiperglicemia, cetoacidose, que tá já com alguma complicação, ele tem que identificar esse risco ou essa complicação para tratar ali em cima. E foco na resolução de problema. Aumentar comportamentos e a confiança do paciente, né, para lidar com esse problema. Aí aqui a gente tem alguns medicamentos usados para o tratamento da diabetes, né? Aí tem a glimeperida, aí tem metformina, só para você saber. Depois mais pra frente eu vou falar ainda. Insulina regular, ácido acetilsalicílico, né? AS, muita gente tomava quando era pequena. Aí esses ali são alguns medicamentos orais, né? Aí tem como tomar, como age, efeitos colaterais, enfim. Passei para trás. Aí aqui tem os medicamentos orais, né? Que dão de primeira escolha, principalmente a gente vai ver a metformina, que é muito usada.
Glimepirida, e a insulina, né? Que é as injetáveis, a NPH e a regular. Só para saber a diferença da NPH, que está escrito ali que a NPH, ela geralmente você vai tomar ela para prolongar, para ela equilibrar o nível de açúcar ao longo do dia, né? E a regular é geralmente depois das refeições ou quando a glicose está elevada ali, para controlar os níveis de glicose após a ingestão dos alimentos. Aí aqui também tem, né? Que é a mesma coisa que está falando ali atrás, a NPH, a regular, aí fala que uma é ação rápida, a outra é ação lenta, né? Que tem que ficar durante o dia, ação intermediária, a NPH, né? A rápida é regular. E tem a misturada, que às vezes quem tem NPH e a regular junto. Aí aqui a gente tem a seringa, né? Da insulina, que ela é bem pequenininha, ela é medida em unidades. E cada 1 ml corresponde a uma unidade, né? São 1 ml não, 1 micro ml, né? Fala. Sim. Igual aqui tem 1 ml, a seringa tem 1 ml, tem 100 unidades. Ó, cada 0,02 ml é 2 unidades da seringa. Aí tem aqui, como exemplo, está aspirado 12 unidades de insulina pH. É bem pouquinho assim mesmo. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu olhar o chat. É bastante coisa, mas é só para vocês já ficarem conhecendo outras coisas. Vocês vão ver mais pra frente no curso, se vocês já viram. Mas vocês vão ver, mas é só para vocês ficarem por dentro, porque às vezes você ouve falar, mas não sabe mais ou menos o que é a doença, né? Precisa ficar se preocupando agora com o medicamento, com essas coisas, só para ter uma noçãozinha. Enfim, é isso aí. E qualquer dúvida também, vocês podem me chamar no privado do WhatsApp. Para atividade, que eu acho que é para essa semana, né?